Que tipo de seres democráticos somos nós quando estamos em pequenos grupos? Em mês de eleições legislativas, e eu lembro que estamos a gravar este podcast em janeiro de 2022, vamos focar a atenção nessas mini-nações que são os prédios em que vivemos. E vamos refletir sobre a qualidade democrática das decisões que tomamos em condomínio. O que espelham as concórdias e, sobretudo, as muitas discórdias entre vizinhos, obrigados a partilhar e cuidar de espaços comuns. Certamente que aí desse lado muitos dos que nos ouvem já fizeram uma longa lista de reclamações e exigências para apresentarem na Assembleia Anual de Condóminos, que se realiza agora em janeiro. Olhando para essa lista, quão ténue será a fronteira entre a lei e o bom senso? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje aqui no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou estar à conversa sobre esses microcosmos da cidadania urbana, que é a vida em condomínio, com Sónia Covita, coordenadora do Departamento Jurídico e Económico da DEC Proteste, e Ana Rita Antunes, da Copérnico, uma cooperativa de energias renováveis. Vamos ouvir algumas das histórias do Arco da Velha, garanto-lhe, que chegam à DEC Proteste, e perceber como resolver os conflitos mais comuns. E vamos conhecer projetos inovadores, mas acima de tudo, vamos ver-nos ao espelho. Que cidadãos políticos somos nós no nosso próprio prédio? Eu vou começar por si, Sónia Covita. Chamámos a este episódio do Pode Pensar O Meu Condomínio Dava um Filme. Qual foi a história ou o conflito mais mirabolante que lhe chegou às mãos e que teve de resolver ou mediar, mas que a deixou a pensar na maturidade democrática, chamemos-lhe assim, dos envolvidos? Bem, eu não lhe chamaria maturidade democrática, mas seguramente que ao longo destes anos temos muitas e boas histórias para contar em termos de condomínio. Eu lembro-me de uma que aconteceu aqui há uns anos atrás, num prédio em Mãe Martins, em Sintra, em que de repente, num belo dia, os condóminos deixaram de poder ter água. Portanto, abriam as torneiras, não havia água nem para lavar máquinas de lavar roupa, nem para duchas, nada. Foram fazer uma investigação. E qual é o espanto quando percebem que um dos moradores de um dos apartamentos estava a fazer obras e, ao invés de partir os azulejos e pô-los no devido contentor, resolvia atirar os azulejos pela sanita abaixo. E é óbvio que entupiu e, portanto, ninguém tinha água no prédio à conta daquela bela obra. E o mais engraçado... Ou seja, coisas como azulejos partidos... Sim. Os pedaços, portanto, ia partindo, estava a renovar a casa de banho, tirou os azulejos e, ao invés de pôr no contentor, sanita abaixo. E claro que encravou. Mas isso desafia até o senso comum mais... Sim, mas é uma história verídica. Sim. E o mais engraçado, e eu chamar-lhe engraçado se calhar nem é a melhor palavra, é que uma situação semelhante já tinha acontecido neste mesmo prédio uns anos antes. Só que dessa vez não tinha sido com entulho, tinha sido com lingerie, que foi mais complicado, porque dessa vez não conseguiram descobrir quem era a proprietária ou quem é que tinha atirado a lingerie feminina. Lingerie claro. feminina. Dos homens não se chama lingerie. Exatamente. E, portanto, aí não conseguiram descobrir quem era o autor da brincadeira e tiveram que repartir as despesas entre todos, que foi muito mais desagradável. Por isso é que, quando eu disse maturidade democrática, aí, nesses casos, não é propriamente o caso. Este aqui é só um episódio caricato e, como este, nós podemos falar de um ainda mais recente, de um casal que tinha um filho já a atingir a maioridade, que achava, e bem, que precisava ter a sua independência. E o que é que o rapaz e os pais decidem fazer? O prédio tinha um vão que dava acesso ao telhado e, portanto, ele mudou para lá as suas coisas todas, a sua caminha, os seus computadores, e foi para lá instalar-se e fez do vão do telhado a sua assoalhada. Porque na cabeça destas pessoas, aquele espaço que é comum e, portanto, é de todos no prédio, podia ser abarbatado, para os interesses pessoais. Ninguém o usa porque não dar-lhe um uso. E, portanto, tomam este tipo de decisões. E isto não são histórias inventadas. São histórias reais. E como estas, eu acho que quer eu, quer os meus colegas, podemos estar aqui horas a contar, porque elas acontecem. Sim. Isto são dados... Essas histórias podem ser agrupadas por temas, ou seja, há temas mais recorrentes nas queixas que vos chegam, por exemplo? Claro que sim. Nós, se falarmos de temas que existem sempre reclamações, será as cotas, sobretudo a falta de pagamento das cotas, as obras, que são sempre uma fonte de discórdia, mas depois temos as outras coisas mais comuns do dia-a-dia, os animais, porque a vizinha dos gatos tem 10 gatos em casa e aquilo é insuportável, ou os cães,
ou as crianças, porque o vizinho de cima tem 3 filhos que resolvem jogar à bola e faz muito barulho e aquilo incomoda, ou os churrascos no verão. Quer dizer, há uma panóplia de situações do dia-a-dia que geram conflitos que se calhar a maior parte das pessoas nem se percebe a dimensão que isto pode. Só quem não vive num prédio que não sabe o azar que pode ter. Exatamente. Porque às vezes pode ser mesmo infernal. Eu falo por experiência própria, já tive uma pessoa por cima de mim que era muito complicado de viver. Pois. Mas adiante. Comecemos pelas cotas. Eu lembro-me que no meu prédio, uma das empresas de gestão de condomínios chegou a publicar uma lista à entrada do prédio com as frações e o nome das frações. Aquilo durou pouco, teve lá uns dias e depois desapareceu. É legal fazer isso? Não é. Não é legal. A lista, claro, tinha o nome das pessoas que estavam em falta. Certo. É uma prática infelizmente comum de pôr esse tipo de divulgações, assim como, por exemplo, quando é a convocatória para as assembleias acharem que se colocam cá em baixo no hall de entrada, isso serve de convocatória. É errado. Não é assim. Existem procedimentos e, portanto, as pessoas, acima de tudo, têm que se informar das regras que existem e do que têm que fazer para não darem estes passos em falso. E eu imagino que isto tenha muito a ver também com o desespero, ou seja, tomam-se medidas destas contra a lei, contra a Constituição, algumas até, muitas vezes por ignorância, outras vezes por desespero, porque a pergunta é fácil obrigar alguém que está em falta no pagamento do condomínio, por exemplo, obrigá-lo a pagar? Não é de todo. É uma solução muito difícil. Nós aquilo que tentamos é que lá está, que haja aqui uma conversa, uma mediação. Tento perceber se a pessoa, por algum motivo, porque de repente ficou desempregada, Sim. porque teve um imprevisto, não pode pagar, tentar aqui dilatar o prazo, pagar se calhar um valor mais baixo e depois, quando a situação estiver resolvida, retomar o pagamento normal. Tudo é melhor, um acordo é seguramente melhor do que deixar isto arrastar-se e eventualmente ter que acabar num julgado de paz, num tribunal, em que todas as partes vão ter custas, vai ser moroso, vai ser chato, que é a palavra certa, e que provavelmente não resolve nada. E que pode demorar? Pode demorar. Se for num julgado de paz, a média de resposta é bastante mais rápida. Mas se por algum motivo, por exemplo, na zona não existir um julgado de paz e tiver que ir para os tribunais, bem, aí é uma incógnita, não é? Para além da tal maturidade democrática, há também a suspeita de que muitas pessoas não têm noção do que é o bem comum, do que são zonas comuns. Eu li uma história num dos vossos artigos de alguém que comprou uma fração, foi para lá viver e depois, o quê? Eu ainda tenho que pagar condomínio? Não, já paguei tudo que tinha a pagar. É verdade. Nunca ninguém lhe lembrou. E quem é que paga a eletricidade? Quem é que paga a senhora ou o senhor que venha aqui limpar os corredores, por exemplo? É verdade. Há um grande desconhecimento e, sobretudo, custa-me pessoalmente quando nós falamos em bem comum. É quase quando falamos que as pessoas devem resolver as coisas com bom senso. São conceitos que são claramente muito bonitos e que soam muito bem, mas depois que na prática, infelizmente, a maior parte das pessoas não sabe o que isso é ou não quer saber, não faz sequer um esforço. Qual é o seu feeling em relação a isso? Não querem saber ou temos aqui mesmo um déficit, apesar das aulas de cidadania que existem agora nos currículos do secundário, acho eu? Acho que quando a vontade individual, o desejo individual coincide com o bem comum, as coisas correm muitíssimo bem. Quando elas conseguem casar, quando não casam, é o descalabro e, portanto, há aqui um duelo de titãs e ou há do lado do senso comum realmente pessoas que conseguem demonstrar que a ideia é disparatada e demonstrar muitas vezes que recorrendo à legislação, àquilo que está escrito e demonstrar que não faz sentido, ou então temos aqui conflitos que se arrastam. Nós temos situações de pessoas que resolveram vender as casas porque pura e simplesmente não aguentavam viver num prédio com determinadas pessoas, porque isto depois influencia, é um mal-estar. Eu não gosto de pessoalizar estas coisas, mas no meu prédio existe alguém que acha que ter uma coluna de som destas novas, que tem graves e ultra graves e subwoofers e, portanto, às vezes nem se ouve assim tanto o volume geral da música, mas ouve o bum, bum. E aquilo propaga-se, acho que é da física. Andares acima, 3 andares acima, parece que é por baixo que está a acontecer essa festa. E alguém que acha que pode estar num prédio de habitação com muito mais pessoas, com uma coluna dessas ligada à meia-noite, à 1, às 2 da manhã,
acha que é possível ser-se razoável com esta pessoa? É Ela vai difícil. perceber. Se ela não percebe por si... Claro, o conselho seria tentar falar e dizer, olha, a partir das 11 horas é suposto, eu tenho direito ao meu descanso e é suposto que a música seja reduzida de modo a que só o vizinho consiga ouvir e eu não. Claro. Mas isto é uma tentativa, lá está o tal bom senso que se pede às pessoas, mas se do lado de lá não existir, depois a seguir entramos na ronda de chamar as autoridades que vão lá e vão tomar nota da ocorrência e vão voltar para trás e vai ser uma segunda e uma terceira vez, tentar chamar a administração que vai dizer que não é um problema da administração, não posso fazer mais nada, e isto arrasta-se a ponto de as pessoas lá está, de chegarmos aos conflitos, de chegarmos aos julgados de paz e aos tribunais, quando efetivamente não seria necessário, porque existem regras relativamente ao ruído, até é daquelas áreas que está estabelecido quais são as horas em que se pode e não pode fazer barulho. Sim. Ainda que haja aqueles casos fronteiras que lamento, não há resposta. E nós já vamos falar disso, porque há aí zonas cinzentas onde termina a lei, começa o bom senso. Exatamente. E não há... Eu gostava de meter nesta conversa a Ana Rita Antunes, tem estado aí a sorrir ao ouvir estas histórias. A Copérnico, de que faz parte, é uma cooperativa para as energias renováveis e lançou a primeira comunidade de energia liderada por cidadãos em Portugal. Isto é importante sublinhar. E eu resumo rapidamente, num prédio onde habitam 6 famílias, vai ser investido um total de 5 módulos fotovoltaicos para a produção de energia, ou seja, painéis solares na próprio prédio, tornando assim o seu consumo de energia mais limpo e mais autossuficiente. De certo modo, este exemplo, que é o primeiro na vossa história de 8 anos, salvo erro, tem estado a trabalhar mais com outras áreas, outras valências da vossa cooperativa, é a antítese do que aqui a Sónia Covita tem relatado aqui hoje. Vocês conseguem, pelo menos neste caso, criar cidadania urbana em comunidades pequenas como os condóminos. E parece estar a funcionar, pelo menos neste caso. É uma boa antítese. É. Nós temos... portanto, este projeto piloto também dentro da Copérnico de criar a primeira comunidade de energia renovável num condomínio com 6 condóminos aparece depois da legislação que já tem 2 anos de ser possível produzir coletivamente energia. Portanto, antes de 2019 não tínhamos este enquadramento legal, só podíamos produzir energia de forma para nós próprios, o que num condomínio é muito complicado. Aí sim gerava discussões acesas nas reuniões de condomínio, que é num prédio, imagina, num prédio para 6 famílias, em que a cobertura só dá para 5 módulos fotovoltaicos, vamos imaginar, não dava sequer um módulo para cada pessoa, não é? Portanto, aí sim era muito difícil. Qualquer um de nós, vamos por exemplo, eu, não é, que moro no segundo esquerdo, chegar à reunião de condomínio e dizer eu quero autorização vossa para eu pôr um módulo na cobertura que é comum para meu próprio benefício. Quais são as questões que se colocavam? Então, mas a partir desse momento, os danos na cobertura passam a ser seus. E, portanto, a Copérnico, ao longo, portanto, nos últimos 6 anos, portanto, durante 6 anos, estivemos a fazer uma pressão, lobby, advocacy, como agora se diz. Muito grande. A palavra lobby tem... A palavra lobby tem outras conotações não tão boas. Sim. Mas eu costumo dizer que nós estamos do lado do lobby bom. Em Portugal é que essa palavra tem uma má reputação. No mundo anglo-saxónico é mais... há lobby para tudo. Sim, vá. Sim. Portanto, advocacia ou advocacia, advogar a causa, sim. Não é? Portanto, fizemos uma grande pressão para que fosse possível os cidadãos se poderem juntar para produzir energia e consumi-la coletivamente. Distribuí-la por todos irmãmente. Vá. E isso agora já é possível, pelo menos na legislação. Ainda não há nenhuma a funcionar. Antes era possível o quê? Cada um por si? Cada um por si. Ok. Portanto, e isso nos aqui prédios... a comunidade é que ganhou com a nova legislação. Aqui a ideia é, nós então podemos aproveitar a nossa cobertura que é comum, que é um espaço comum, para um benefício comum de todos os que queiram entrar. E a Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis, tem
tem praticamente 2.300 membros, 2.300 cooperantes, e depois temos alguns que querem, temos muitos que querem começar, que querem mesmo fazer parte desta transição energética. Alguns, está a referir-se a quê? Alguns, Pessoas? Sim, alguns cooperantes, ou seja, temos 2.300 cooperantes, mas depois há uns cooperantes que participam mais, que são voluntários, que estão mais perto, no fundo, da equipa e da direção, não é? E é que nós chamamos supermembros. Okay. E então, o que nós fazemos ou seja, o que nós fizemos neste caso específico deste condomínio de Oeiras foi esta cooperante da Copérnico, que queria mesmo fazer uma comunidade de energia no seu prédio, e antes da legislação já não estava a falar disso, e quando saiu a legislação nós lançámos o desafio. E foi ela que dentro do seu condomínio puxou pelos outros vizinhos, puxou pelos outros condóminos, levou isto a uma primeira reunião de condomínio, e para ser aprovada a ideia é preciso uma maioria de 2/3, né? Porque é uma obra de qualificação. De inovação, sim. De inovação. Nós já vamos explorar isso, as maiorias nos condomínios. Há por aí várias possibilidades. E, portanto, a partir daí foram reuniões às 10 da noite, apanhou toda a pandemia, portanto, muito online, e conseguimos que, de facto, ela convencesse. Foi difícil? Ela partilhou convosco a dificuldade ou não desse processo? Foi difícil, mas depois também houve pessoas que depois ouviram falar da Copérnico através de amigos que não sabiam que já eram membros, que os próprios amigos eram membros da Copérnico, e então começa-se a gerar uma onda, mas do lado positivo, naquele condomínio. E ao final de um ano, não conseguimos todos, portanto em 6, 4 vão fazer parte deste condomínio, deste autoconsumo coletivo, pelo menos numa primeira fase. Em 6, só 4? Eu digo isto porque pensei que seria fácil convencer toda a gente com um argumento razoável. Vamos poupar energia e vamos poupar o ambiente. É razoável, o bom senso. mas é isso que eu estava... Isto liga ao bom senso de há pouco, sim. Sim, mas depois aqui há um investimento de cada um, não é? Portanto, a Copérnico vai fazer deste projeto um projeto piloto. De facto, as pessoas vão ter que pagar vão fazer um investimento. Um investimento. Mas que depois percebe-se que vai ser abatido, ou melhor, vai ser recuperado. Mas há pessoas que não conseguem ter esse valor para investir. Ok. Portanto, e até que Copérnico... I respect that. Eu respeito esse argumento. E temos mesmo que respeitar. Claro. Eu sinto alguma frustração por não ter convencido, porque depois fizemos uma prestação muito, muito baixa, para começar, de 5 euros por mês. Sim. Tenho que fazer a ressalva que isto é um projeto piloto, portanto os próximos projetos da Copérnico não vão ser assim. Sim. Porque isto tinha que se pagar em muitos, muitos, muitos anos. Portanto, sim, como os empréstimos das casas. Exato. 50 anos e por aí. Mas foi mesmo para tentar não deixar ninguém de fora. Ainda assim nós temos que encontrar outros argumentos e outras formas de chegar a alguns dos nossos vizinhos ou a alguns dos nossos co-cidadãos nos nossos prédios. Nem o argumento de que você vai poupar 145 euros por ano, porque acho que as contas desse condomínio é o que dão, não é? E esse argumento também não conseguiu demover os outros dois. Não, porque quando nós temos famílias com tarifa social, eles não pagam 145 anos. Okay. Porque também já não pagam, ou seja, já tem uma fatura reduzida a 30% e, portanto, às tantas é mais difícil de os convencer. E, de facto, quem tem tarifa social... se calhar 5 euros ao final do mês faz falta. Claro. Portanto, claro. Temos que ter outros famílias de tarifa social, pessoas mais velhas que não conseguem, famílias mais velhas, ok, um projeto fotovoltaico está a levar 25 anos, mas eu olho para a minha idade e digo, ok, mas eu se calhar, na melhor perspectiva, tenho 10 anos de vida à minha frente, portanto, porque é que eu vou entrar nisto? Para que é que vou ter este trabalho? Portanto, temos que ter vários leques de argumentos para várias famílias, mas ainda assim... E provavelmente é vários pacotes de oferta, não é?
Mas começámos com... A única coisa que nós pedimos em troca deste... Para termos a certeza que aquelas famílias que queriam aderir era tornarem-se membros da Copérnico. Portanto, começámos com uma família, com um membro, e neste momento são 4 os membros da Copérnico. Mais muito o condomínio. O próprio condomínio também é membro da Copérnico. Sim. Portanto, e isto é possível. Nós também, para além do prédio da Catarina, estamos a trabalhar com um prédio na Alta de Lisboa, com outro membro da Copérnico, e aí já é uma dimensão diferente. São 180 condóminos, onde aquela administração conseguiu convencer 180 famílias a já investirem. Eles já têm um investimento em LEDs, em que trocaram já nas partes comuns a iluminação toda por LED. Que é muito, consome imensamente menos, ou incomensuravelmente menos. E conseguiram convencer com o argumento, mas isto vai-se pagar em 6 meses. Claro. Mas isto parece muito fácil, ou seja, isto nós precisamos, se em cada condomínio tivéssemos uma pessoa a levar as coisas desta maneira, como nós estamos a ter a sorte de encontrar, era tudo muito mais fácil. Porque depois existem também ainda muitas, não é falhas, é lacunas, não é? Porque a legislação saiu, é certo, mas ainda não dá resposta depois a uma série de dúvidas que as pessoas têm, nomeadamente como é que se tem energia a mais, como é que devolvem, como é que é feita a repartição. Se ganham dinheiro com essa venda à rede, são questões assim. práticas. Exato. que depois têm, que eu imagino que quando chegamos aqui a uma assembleia e quando é necessário convencer as pessoas, a parte do investimento parece-me obviamente é uma questão fundamental, não é? Se nós não temos essa verba disponível para investir logo, como é que isso se ultrapassa? Mas depois as próprias questões práticas, as questões legais, quem é que trata das burocracias, quem faz tudo isto, quando estamos num prédio com muita gente, são fatores que depois geram alguma desconfiança, alguma Isso leva-me a uma reserva. pergunta que já não tem a ver com o que estávamos a falar, mas faz sentido neste contexto. Há vantagens em ter uma empresa de gestão de condomínio a tratar destas coisas, ou ser um dos condóminos ou eleito, ou que chega à frente para tratar destas coisas? Eu acho que aí cada caso é um caso, cada prédio depende. Há condomínios que funcionam muito bem com um administrador particular, porque, por exemplo, é alguém que já está reformado, que até tem alguma apetência, gosta de ler o Código Civil, preocupa-se com estas questões, tem disponibilidade e é uma maneira de ocupar o tempo e, portanto, se for necessário mudar a lâmpada ou estar lá a acompanhar alguma obra, tem essa disponibilidade durante o dia para o fazer e, portanto, aí corre lindamente e não é necessário nenhuma empresa de gestão. Há outros prédios em que, infelizmente, as pessoas têm o seu dia-a-dia, não têm nem vontade, nem disponibilidade, não é por mal, é porque não conseguem mesmo fazê-lo. E aí sim, se não há ninguém disponível, nós não vamos obrigar uma pessoa a ser administrador, isso é outro tema que podemos falar depois, claro. Se pode ou não ser obrigado. E, portanto, já agora, é uma boa pergunta, se ninguém se chegar à frente, como é que é? Isso é uma daquelas situações em que a lei não diz assim de caras qual é a resposta. E as pessoas chegar às zonas cinzentas da lei, é onde eu queria chegar há pouco. E precisamente, é assim, no nosso entender, não faz sentido. Quer dizer, ninguém pode ser obrigado a ser administrador. Eu percebo perfeitamente que há muitos prédios que têm aquela questão da rotatividade, portanto, um ano é o primeiro A, no ano a seguir é o primeiro B e depois passa para o segundo B, por aí fora. Mas há algo na lei que obriga alguém, se não quiser, a ser? Não faz sentido. Okay. Para ser administrador é preciso que haja uma candidatura. Alguém tem que avançar a dizer eu estou disponível. Se não existe, nós vamos obrigar uma pessoa a ser. É inclusivamente contraproducente. Essa pessoa claramente vai ser um péssimo administrador. Não vai ligar nenhuma, as contas vão ficar por pagar, o prédio não vai ter obras, portanto é mau. Há que chegar a consenso, de usar o bom senso de que falávamos há pouco, e ou que se contrata essa pessoa num cenário, pode, por exemplo, dizer-se, olha, se não queres ser administrador, contratamos uma empresa de gestão do prédio e ficas tu responsável pelo pagamento. Ou não, ou faz um contrato com uma empresa e ficam descansados. Há empresas boas como há empresas más, é uma questão de... Se até que fosse legislador, vamos imaginar um cenário, saberia exatamente o que é que era preciso já fazer a estas leis que gerem
Saberia com certeza. Há anos que temos um projeto e regras do que é que uma empresa de gestão de condomínios deve cumprir. Inclusivamente temos parcerias com algumas e, portanto, aí temos um caderno de encargos bastante rigoroso para os nossos parceiros para cumprirem, precisamente porque há coisas que não podem falhar. Portanto, as assembleias têm que ser feitas, as contas têm que ser mostradas, as pessoas têm que ver, portanto, as obras de manutenção têm que acontecer, não pode, por exemplo, ter o elevador parado não sei quantos meses porque não aparece lá ninguém. Portanto, essas coisas não são admissíveis. Porquê é que o legislador não adota as vossas indicações, as vossas sugestões? Nós somos ouvidos, felizmente, em muitas coisas. Sim, mas esta é uma daquelas em que esta é uma daquelas que não avança. Provavelmente por razões políticas não avança, não é? A verdade é que não existe uma entidade supervisora destas empresas. Sim. Portanto, o INPIC tem aqui uma voz ativa a dizer, mas não é um regulador, não estamos a falar de uma ASAI, por exemplo. Era necessário haver, na vossa perspectiva, uma entidade dessas que estivesse entre o legislador e os condomínios, vá? Faz sentido que exista aqui uma entidade, porque neste momento, se um consumidor tiver um problema com uma empresa de gestão de condomínio, o que tem a fazer é pedir o livro de reclamações. E, sem me alongar muito, o livro de reclamações, acho que quem já o usou sabe que a resposta ou não vem, ou vem quando uma pessoa já nem se lembra do que é que o levou. Aquela reclamação. Exato. Foi por este motivo, isto já foi há não sei quantos anos, portanto não é claramente uma solução. Um exemplo engraçado, no meu prédio, eu gosto de dar estes exemplos porque traz-nos sempre depois para o real, e é o meu, porque pronto, podia ser outra pessoa qualquer. Já teve nos últimos anos para aí uma empresa de condomínio todos os anos diferente. E por insatisfação com a sua prestação. Portanto, decidimos ir mudando. Fico com a sensação de que há gente no mercado que está no mercado não necessariamente para ganhar dinheiro, portanto, e portanto fazem propostas muito baratas e muito tentadoras, depois não resolvem nada do que o condomínio precisa e passam a vida a saltar de condomínio em condomínio, é o que eu imagino, e portanto para elas a reputação pouco importa. Isto faz sentido? Ou é apenas uma teoria da conspiração que eu imaginei? Não, faz sentido. Lá está. Pela tal falta de regulação. Pela tal falta, e porque não existe depois uma entidade onde as pessoas se possam queixar, dizer, esta empresa estive um ano com os serviços e foi péssimo, correu tudo mal. E, portanto, nós conseguimos saber, quando estamos a pensar contratar os serviços de uma empresa, o seu historial, a sua avaliação? Hoje em dia? Consegue, se for procurar, consegue perceber se existem reclamações dos consumidores relativamente a essa empresa. E lá está, nós aquilo que fazemos no caso dos nossos parceiros é assegurar que, se existir um conflito, a DEC Proteste está lá para mediar e, portanto, para darmos a cara e intervirmos, salvaguardando sempre, como é óbvio, o consumidor. Isso para nós é ponto essencial. Muito bem. Voltando à Ana Rita Antunes, da vossa experiência, que é muito baseada nos primeiros anos com IPSS, foi fácil convencer as pessoas com um assunto grande como é a produção de energia sustentável, do que estas pequenas coisas que depois nos condomínios são chamadas pequenas coisas, o ruído do cão, o ruído isto às vezes pequenas coisas geram grandes conflitos. Mas quando estamos aqui a falar de assuntos importantes como o clima e as alterações climáticas, a necessidade de sermos sustentáveis, vocês com o que é que se depararam ao longo dos anos? Já lá vão 8, não é? Já lá vão 8. Eu sou membro fundadora da Copérnico e trabalho na Copérnico há 6 anos, ou seja, eu tinha uma visão, também sou sócia da DECO, é diferente ser sócia ou associada ou cooperante de uma entidade e ir às Assembleias Gerais, não é? Do que depois estar a trabalhar lá no dia-a-dia. E há uma pergunta muito frequente que os nossos membros nos fazem, é porque é que nós não temos mais projetos de energia renovável. E numa primeira fase eu também não percebia, e depois percebi que é mais difícil encontrar o parceiro para os projetos do que encontrar o dinheiro para depois montar um fotovoltaico. É curioso. É curioso, eu pensava que era ao contrário, não é? Eu também diria assim, à partida. A Copérnico tem já 1,8 milhões de euros investidos em projetos fotovoltaicos. E eu costumo dizer que nós não temos nenhum fundo de investimento por trás. São os nossos membros que nos emprestam o dinheiro. Cooperativa?
a cooperativa, não é? Emprestam dinheiro à cooperativa a 12 anos para depois nós fazermos estes investimentos. O que acontece é que somos todos cidadãos e, portanto, há desde a IPSS que diz logo que sim, eu tenho um telhado parado, portanto vou ter uma renda, ok, a renda é equivalente a uma fatura por ano, mas tenho o telhado parado, daqui a 15 anos dou-me um sistema de autoconsumo, um sistema fotovoltaico para autoconsumo que eu não paguei nada. Ainda recebi dinheiro pelo telhado que passa a estar ocupado, não tenho nada a perder. Até uma IPSS, lembro muito bem, que me respondeu que o fotovoltaico era feio. Portanto, há tudo. Peço desculpa estar a rir. Não. Estava à espera de todos os argumentos, menos desse. Ou então o fotovoltaico é feio, ou então depois a renda é pouca, e depois nós também temos que justificar, não, apresentar, olha, a renda é pouca, mas somos nós que estamos a investir os 80 mil euros neste fotovoltaico. Portanto, há muitas conversas diferentes. E depois também são direções, as IPSS, muitas delas têm direções a 2 anos e estão um horizonte muito curto, não é? E estão a decidir, é um bocado como aos políticos, sim, não é? E estão a decidir por um projeto a 25. Só vão tirar os louros daqui muito mais tarde. Exato, e não facilita a decisão, mas isto é um bocadinho como nos municípios. Os municípios já podiam ter muito mais sistemas de autoconsumo do que têm, já estamos a sair dos condomínios. Sim, não há problema. Mas eu acho que tem a ver com os mandatos, o período do mandato e depois o período do fotovoltaico. Não é? E nas IPSS o mandato é de 2 anos, em princípio. 2, mesmo que seja de 4, o sistema fotovoltaico é um investimento a 25 anos. Portanto, é um investimento... Se olharmos para o período de 25 anos, não é assim... Portanto, e dividirmos aquele investimento pelos 25 anos não dá nada. Agora, é um investimento avultado para fazer num ano, não é? E depois vai ter ganhos muito para além do mandato daquela direção. Portanto, esses são os desafios, se quisermos dizer de uma forma positiva, que mais nos deparamos. Voltando aos condomínios, de facto é como a Sónia dizia, e a produção de autoconsumo nos condomínios, a legislação saiu, mas depois da legislação à prática vai um grande passo. Há todo um mundo de coisas que têm que acontecer e que ainda não aconteceram. Por exemplo, a entidade reguladora da energia, aqui temos uma entidade reguladora, que é das mais conhecidas, não é? Que é a ERSE, que já vai no segundo regulamento, já se deve estar a preparar para a segunda revisão, não é? E ainda não temos nenhuma comunidade a funcionar na prática. E, de facto, como a Sónia dizia, há imensas questões que depois é preciso responder numa reunião de condomínio para convencer os outros vizinhos a avançar com o projeto. Mas aí o que a Copérnico está a fazer é apoiar os seus membros para levarem o tema a uma reunião de condomínio. Mas a Copérnico não vai poder apoiar os 4 milhões de famílias, não é? Portanto, o que nós queremos, e também estamos a pressionar para isso, é que haja quase uma cartilha, faz todo sentido, uma cartilha para que os condomínios possam aplicar, aplicar e desenvolver o seu projeto de autoconsumo. Porque é uma coisa bastante simples, são 5 módulos, é um investimento de 3 mil euros, não vale a pena, quer dizer, não precisamos estar a contratar um gabinete de advogados para fazer o regulamento interno que é necessário, submeter os papéis na Direção-Geral de Energia. A Direção-Geral de Energia, por outro lado, não tem capacidade de resposta. E, portanto, o nosso projeto de condomínio, porque é que não avançou? Porque nós submetemos um projeto deste sistema de autoconsumo coletivo neste prédio e estamos há 3 meses à espera de resposta. Muito bem. Eu li que a vossa missão, eu li isso numa entrevista que lhe fizeram, é conseguir uma ligação maior entre o consumidor de eletricidade e a produção de eletricidade renovável. Nos condomínios, onde há bocado estávamos a ver esse problema, onde, por exemplo, há muitos casos de dívidas ao condomínio, isto parece uma quimera, ou não?
Porque eu não sei se há números, mas eu diria que em todos os condomínios, ou na grande maioria dos condomínios, há gente a dever Seguramente. depois tentar pôr esta gente a cooperar para produzir eletricidade. Isso parece-vos o quê? Um terreno minado e difícil de passar ou não? Portanto, para nós conseguirmos ter um sistema de autoconsumo coletivo num condomínio, há duas fases. Uma é a tal aprovação por 2/3. Sim. Para estarem de acordo em aproveitar o telhado para o sistema fotovoltaico. Mas depois há condóminos que podem não entrar. Eles aprovaram, disseram, tudo bem, aproveitem o telhado, mas eu acho que isso não me compensa. E isso não impede o projeto de avançar? Por exemplo, o que está a acontecer neste prédio de Oeiras é 2/3 disseram que sim, aproveitem, e houve duas famílias que disseram, eu não vou entrar, para já vou ver como é que isto vai acontecer. E depois, no tal regulamento interno que vai regular o funcionamento do autoconsumo coletivo, é que fica escrito quais são os condóminos, quais são as frações que entram, como é que elas podem sair, como é que elas podem entrar, quanta energia cabe a cada um, como é que é pago. Todas as questões que têm que regular o funcionamento daquele sistema de autoconsumo coletivo vão ser reguladas por este regulamento interno. Portanto, o que nós dizemos é que tem que haver um template, ou seja, tem que haver um draft template. Não é? Sim, uma norma. Sim. Uma norma geral, não é? Que a direção-geral. Um modelo, exatamente, peço desculpa. Um modelo. Todos nós estamos infectados agora pelos termos anglo-saxónicos. Não há volta a dar. Um modelo que tem que ser disponibilizado para que qualquer condomínio possa pegar naquilo e tentar aplicar à sua realidade. Aliás, a diretiva europeia refere exatamente isso. Refere que os Estados-membros têm que apoiar os cidadãos a tornarem-se prosumers, ou prosumidores, não é? Consumidores que produzem. E produtores. Exatamente. E isso é muito importante. Até se fala no balcão único, o tal balcão único, em inglês, que soa muito melhor, não é? Que nós gostamos muito, que é One Stop Shop. One Stop Shop. E é no fundo, é um balcão único onde eu vou a uma loja de cidadão e tenho lá um balcão único para comunidades de energia renovável. Isto tem que acontecer. Claro. Eu imagino isto assim, mas isto tem que acontecer. É ir à loja do cidadão e haver um balcão só para energias renováveis, autossustentáveis e de comunidade. Exatamente. E deveria ter também dos carregadores dos veículos elétricos. Eu ia falar disso. É precisamente a mesma situação que estávamos a falar agora para os painéis. Porque... Sónia, como é que é? Eu compro um carro elétrico. Não sei se a Ana Rita já tinha terminado o raciocínio. Agora já. Podemos passar. Eu comprei um carro elétrico, tenho um lugar de garagem. O que é que eu tenho que fazer para ter um carregador em casa? Em casa, quer dizer, no prédio. Partindo do princípio de que depois o que vai ter que fazer é passar uma instalação para uma parte comum, porque tem a sua garagem, tem que comunicar à administração. Aqui há uma diferença, é uma comunicação, não tem que pedir autorização, tem que comunicar. Porque eu estou a gastar energia minha, não estou a gastar a ninguém. Existe uma disposição já dizendo precisamente nesse sentido. Não é obrigatório, não tem que pedir autorização, tem que informar e depois a administração tem um prazo de 30 dias para dizer não faça porque nós vamos fazer para o prédio todo, ou porque isso não faça porque coloca em risco a segurança e, portanto... Há algum problema com a instalação elétrica, exato. Há fundamentos na legislação para dizer que não, caso contrário pode avançar. Mas esta é outra daquelas matérias em que houve muita vontade e muitos incentivos às pessoas para avançarem para a compra dos carros elétricos, mas disposições, que é bom, temos dois artigos a falar sobre carregamentos de carros. Doisinhos. A falar sobre carregamentos de veículos elétricos em condomínio, que, como é óbvio, não conseguem dar resposta à imensidão de questões que as pessoas depois na prática têm. E então depois é a selva, cada um por si. É o caos, porque depois temos um prédio em Lisboa que só tem, o eletricista vai lá e diz, este prédio só aguenta para um veículo elétrico, mas tem 6 pessoas e se o meu vizinho vai comprar, eu também quero. Claro. E, portanto, e agora? Como é que se faz se só dá para um? É o primeiro a chegar, o segundo já não tem direito, depois se passa por uma parte comum, como é que se faz a divisão das contas? Quem é que vai pagar este carregamento? A Ana Rita levantou o braço. Sim. Ou seja, mas aí em vez de haver um carregador
em cada garagem devia haver um carregador comum, porque se for um carregador, acho que chamar rápido e lento não é correto, não é? Sim. Mas se for um carregador de que nós chamamos rápidos, como os das estações das gasolinas, Exatamente. em 2 horas eu tenho o meu... Sim, que isso era depois, se for um desses lentos, não é? Se eu tenho o meu carro a carregar lá durante a Sim. noite, como é que o vizinho também vai conseguir fazê-lo? Pois se temos todos Mas que se sair à fosse mesma hora. Se for um comum, nós conseguimos otimizar. Exatamente, Pelos a questão 6. é perceber se os prédios depois têm condições de ter esse equipamento, quanto é que custam mais uma vez, e lá está todas estas questões práticas que enquanto não houver aqui uma regulamentação, regras para as pessoas perceberem, eu não tenho aqui ilusões de que a legislação vá conseguir cobrir ou dar resposta a tudo. Porque a realidade é sempre mais Exato, criativa do que... todos os dias aparecem casos novos, Exatamente. mas no mínimo termos aqui umas linhas mestras que nos dizem, ok, é por aqui que nós nos regemos. E efetivamente nestas matérias há muita vontade, há muita informação, muito incentivo para as pessoas avançarem, mas depois na prática não se sabe como fazer e, portanto, nós temos situações de pessoas que compraram carros elétricos e depois não os conseguem carregar em casa. E ao fazer regulamentos internos, há pouco esqueci-me disto, mas ainda podemos lá voltar. Há pessoas que parecem achar que qualquer regulamento, assim como nos contratos também, há pessoas que acham que basta pôr num contrato e assinar. É assim, nós temos leis, temos Constituição e, portanto, contratos ou regulamentos que vão contra a lei não são válidos. É verdade, nós mas temos deparam-se muito assim. com essas situações Sim, de regulamentos. Eu sim. ouvi uma história, por exemplo, de um condomínio, acho que aqui em Lisboa, que tinha como regulamento não poderem ser vendidas frações, ou era um condomínio fechado, a pessoas de etnia cigana ou de outras etnias, não sei. Cigana, africanos, brasileiros que consumissem estupefacientes. Como é que se sabe a partir daqui uma pessoa que vai comprar um apartamento ou uma fração consome estupefacientes? Não faço ideia. Isso é uma daquelas dúvidas que também tenho. Fazem que não testes ao escrito sangue na às testa. pessoas? Pois, sim, exato. é ridículo. Aí a vantagem, e felizmente lá está, a lei não dá resposta a tudo, mas em algumas coisas tem os princípios e, portanto, para decisões em condomínio são precisas maiorias e, por exemplo, se resolverem pintar um prédio, é preciso uma maioria simples, portanto, maioria de votos a favor do que os votos contra. Porque não é uma decisão, vamos falar francamente, assim, transcendente. Sim, é só pintar. É só pintar. Agora, para estabelecer... Quer dizer, eu conheço pessoas que conseguem transformar isso na discussão sobre o fim do mundo. O que é cor-de-rosa? Eu quero é azul. Sim, é possível, mas Exato. lá está, é uma maioria. Se a maioria dos Sim. votos quiser cor-de-rosa, seja cor-de-rosa. Agora, quando nós estamos a falar de um regulamento de condomínio, é como se fosse a Bíblia, não é? Vai ser É a Constituição, é a Constituição daquele Exatamente. prédio. São as regras que vão vigorar. E, portanto, aí a lei, felizmente, exige unanimidade. E, nesse caso em concreto, felizmente, existiam 2 ou 3 condóminos que, quando se depararam com aquela disposição, disseram... Espera lá, e se tivesse havido unanimidade? Se tivesse havido unanimidade, passava... E as autoridades têm óbvio. que aceitar? Depois, quando alguém fosse confrontado com isso, iria questionar. Ok, mas ok. ficaria. Ficaria, mas ilegal. Ficaria ilegal ainda Sim, que mas houvesse ficaria e ninguém unanimidade. saberia de nada, Não, provavelmente. Mas, portanto, sim. no futuro, se surgisse uma situação em que, efetivamente, um proprietário quisesse vender a uma pessoa brasileira e lhe dissessem não podes, aí com certeza que o comprador... Sabe que eu tenho esta poderia ideia dizer que muita gente pensa isso, primeiro porque desconhecimento absoluto da lei e muitas vezes até de princípios humanos e de cidadania isso, por aí nem fora. estamos a falar da Constituição. E depois de uma séries americanas em que aquilo que gera, por exemplo, todos nós já vimos edifícios em Nova Iorque estão cheios de regras e regras que roçam muitas vezes isso que acabou de me dizer. E é tudo, está-se bem. Mas lá está. Há que os filmes é para ver, mas perceber que nós vivemos numa realidade diferente e, portanto, aqui não há um martelo no tribunal, o juiz não tem nenhuma peruca. Vamos falar francamente, há regras e esta nem sequer é uma questão que esteja só no Código Civil, estamos a falar de um princípio básico que está na Constituição da República Portuguesa. Muito rapidamente, o tempo, eu julgava que hoje íamos ter aqui um podcast um bocadinho mais curto, juro, porque temos feito à volta de 50, próximo de 1 hora. Eu julgava que este tema, apesar de... É uma coisa simples, resolve-se relativamente, mas já percebi que tínhamos aqui conversa e eu estou a acelerar, porque já vamos com muitos minutos. Janeiro é o mês mais odiado, ou pelo menos o mês mais importante, odiado por muitos, porque é o mês em que normalmente se realiza a Assembleia Anual. Já que estamos a gravar em
janeiro, há alguma dica, algum conselho para quem nos esteja a ouvir e que esteja a preparar-se ou para ir a uma reunião do condomínio, uma Assembleia Geral, é geral que se diz? É uma Assembleia de Condomínios. Assembleia de Condóminos anual, ou que esteja a prepará-la, há alguma coisa... Eu acho que, acima de tudo, é bom fazerem o trabalho de casa antes. Portanto, se têm contas para serem aprovadas, que normalmente nesta primeira será isso, orçamentos, partilhem atempadamente. Quando a convocatória é feita, e é feita com os 10 dias de antecedência, não se limitem só a fazer a convocatória. Partilhem também as contas para que os condóminos, aqueles que têm... Claro, para não chegarem ao dia da reunião e, de repente, saltarem as dúvidas todas e as questões. Portanto, para dar tempo para preparar. E depois, felizmente, e isto é uma boa novidade, havia, até antes da pandemia, aquela necessidade de que a Assembleia fosse presencial e, portanto, todos tinham que se deslocar ou à sala do condomínio ou ao hall de entrada. E ter que encarar aquele condómino com quem é uma chatice que descer no elevador. Mas uma das coisas boas que resultou, das poucas deste tempo de pandemia que vivemos, é que, felizmente, uma das matérias em que a DEC Proteste foi ouvida, saiu legislação que permite as assembleias virtuais. E, portanto, hoje em dia nós podemos ter uma assembleia mista. Podemos ter lá pessoas, sim senhora, no hall de entrada, mas também pode estar um condómino perfeitamente na sua casa, em frente ao seu computador, a assistir. Vai depender da possibilidade de cada um e podemos fazê-las. E isso também incentiva a maior presença, porque muitas vezes aqueles que víamos... Mas isso tem um prazo, não tem? Tem, para já, terminava no final do ano, depois de muita insistência, porque infelizmente o contexto pandémico mantém-se, portanto foi prolongado até 30 de junho. Obrigado ao deste Micron. ano. Exato. Esperamos nós que isto não termine quando terminar a pandemia, que seja uma daquelas medidas que se mantenha indefinidamente, porque efetivamente ajuda e incentiva a que as pessoas participem na reunião. Exatamente. Só para terminar, dicas para quem tenha conflitos. Qual é a melhor maneira de tentar resolvê-los? Há um template para usar? Um modelo que devemos seguir? E eu estou a falar daquelas coisas, nada de muito complicado com, por exemplo, com o gestor de condomínio, mas com outros condóminos. Os barulhos, os churrascos, que há pouco falávamos, as crianças que fazem muito barulho ou que correm em casa, os cães que ladram a toda a hora. Como é que devemos tentar abordar estas coisas sem criar grandes conflitos? Acima de tudo, primeiro há que conhecer o que é que está efetivo, o que é que está previsto, o que é possível e não é. E isso faz consultando o Código Civil, consultando o regulamento do condomínio, com estes dois... Antes de chatear alguém que faz barulho, perceba se ela está a fazer barulho fora das horas... Deixa cá ver, está a fazer depois das 23, foi às 5 da manhã ou já foi às 8. Mesmo durante o dia, qualquer barulho é aceitável? Depende, se for barulho de obras, e as obras... Sim, são regulamentadas. Sim. As outras não, mas se tivermos, por exemplo... Se tiver um vizinho que tem música a bombar, perdoem-me a expressão, todo dia, isto é aceitável? Não é. A lei protege? Protege e há maneiras, lá está, de chamar as autoridades, de fazer uma medição do nível de ruído, até porque hoje em dia uma das situações... É uma chatice porque os graves não dão muito volume. Isso é uma medida que devia ser revista. Os níveis, sim. Porque os níveis medem, às vezes não há muito barulho, mas há um bum, 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 que sim, é muito irritante. É como o barulho dos ar-condicionados, demonstra que aquele barulhinho de fundo prejudica o descanso das pessoas, não é? E, portanto, as pessoas têm o direito ao seu descanso, têm direito a estar em casa devidamente... Mas quando vivemos numa cidade que permite festas em topos de prédios, no centro da cidade, que incentiva licenças de bares com música alta até às 2 da manhã, porque é bom para o turismo, o cidadão sente-se muito desprotegido. É o bom senso que é preciso ter, porque nós também temos conhecimento, por exemplo, de muitos regulamentos de condomínio, que pura e simplesmente aqui neste prédio não há festa nenhuma. Acabou-se. Eu não sou convidada, não há Extermínio. festas. Quer dizer, e este é lá está, nem o 8, nem o 80, nós não temos que ter aqui alguma margem para perceber que vivemos em sociedade, vivemos com os outros, que aquilo que a mim me convém nem sempre é o que Mas neste momento em que vivemos todos na nossa bolha, cada vez mais embolhados na bolha, essa noção é um bocadinho como há pouco estávamos a ter a conversa dos antivacinas negacionistas lá fora. É um pouco, esta é a minha liberdade e eu sou um pouco borrifando para o espaço dos outros. Isso está a perder-se? Está. Eu tenho a ideia que sim, cada vez mais as pessoas estão centradas no eu.
aquilo que me convém. E, por exemplo, essas questões do barulho, agora vê-se, não é? A maior parte das pessoas está em teletrabalho. Portanto, um barulho de uma criança durante o dia, que se calhar não fazia incomódo nenhum, porque eu até nem estava em casa, Sim. agora de repente assume uma proporção tremenda porque eu não me consigo concentrar. E isso é uma fonte de conflito. Mas lamento, nós não vamos poder dizer ao vizinho, olha, dê um Xanax à sua criança ou outra coisa, porque eu quero trabalhar. Portanto, Claro, tem que haver bom senso. tem que haver bom senso e tem que haver aqui uma noção daquilo que está previsto e que é razoável e das outras coisas com as quais temos Tentar que conversar conviver. com calma primeiro, antes de chamar as autoridades, é um bom conselho. O conselho essencial. Antes de mais, conversar, tentar levar à razão e depois, se não for possível, eventualmente chamar o administrador, que sempre pode dar ali alguma ajuda, ainda que não seja muitas Pode dar vezes. força ao argumento. Força. Se ele se quiser envolver, não é? Sim, essa depois será outra É porque não questão. é competência absoluta dele tratar É dessas perfeitamente coisas. possível que o administrador diga, isso não é matéria da administração do condomínio, portanto eu não me vou envolver. Mas há que tentar e, eventualmente, tendo o apoio do administrador, pode Muito ajudar. bem. Se não der, pronto, lá está, existem os meios judiciais que Claro. existem para isso mesmo. E eu já vou dar aqui também alguns endereços da DECO, que são importantes para quem queira saber mais coisas. Em relação à Ana Rita, uma última pergunta. Olham para o futuro. Aliás, eu gosto de ver o movimento cooperativo outra vez a ganhar força. Eu sou antigo, lembro-me, por exemplo, das cooperativas de habitação a seguir ao 25 de Abril, que entretanto foram desaparecendo, e cooperativa parece quase uma palavra maldita. E vocês, com o vosso trabalho à volta das energias e da produção de energia ao nível comunitário, trouxeram outra vez a palavra cooperativa. Não são os únicos, obviamente, mas pronto. Mas quero saudar isso. Quais obstáculos que imagina que mais podem dificultar o vosso trabalho no futuro? De criar comunidades autossustentáveis, ou pelo menos, não digo autossustentáveis em absoluto, mas a produzirem a sua energia de modo mais limpo e tornando a coisa mais barata também, se possível. Uma palavra sobre as cooperativas. De facto, em Portugal ainda é um bocadinho difícil começar uma cooperativa. A palavra tem má fama. Tem má fama, exatamente pelo que referiu. Mas o que eu noto, estando numa cooperativa, claro que tenho maior contacto com outras cooperativas de outros ramos, e o que eu estou a notar é que a geração que agora está nos 30 está com muita força a começar cooperativas novas, cooperativas de consumo, cooperativas culturais. E é um movimento que eu acho que daqui a uns anos vai ter uma expressão. Vai ter expressão e positiva Sim. em Portugal, e isso anima-me bastante. Depois de 25 de Abril foi uma ótima maneira de classes médias e médias Sim. baixas terem acesso à habitação de Sim. qualidade. Sim, pois a questão foi depois o que é que lhes aconteceu. Pois. Mas agora há um novo movimento de cooperativas, e até ao nível das cooperativas de energia renovável, Portugal está muito atrasado. A Copérnica ainda é a única cooperativa de energias renováveis, e há milhares delas por toda a Europa. Alemanha, Holanda, França, Dinamarca, são os principais países onde até há federações de cooperativas de energia renovável. E, portanto, nós estamos bastante atrasados. As barreiras que nós enfrentamos continuam a ser legislativas e regulatórias. Portanto, os cidadãos querem muito participar na transição energética, querem ser prosumidores, querem produzir a sua energia, mas é preciso haver condições, é preciso que não haja barreiras. E essas barreiras são construídas e podem ser retiradas pela legislação e pelos regulamentos. Porquê é que não são? Porque os poderes dos grandes produtores de energia são grandes? É por aí que a coisa pode ser explicada? Porque nós todos sabemos que o setor energético é muito lobbyista. E tem força para isso, e dinheiro. É muito fechado. Sim. Apesar do greenwashing que vamos vendo por aí, não é? Muitas empresas produtoras de petróleo, nós somos verdes, Exato. Imensamente verdes. Exato. E até a EDF na Bélgica fundou uma cooperativa, mas depois diz que não faz assembleias gerais. Portanto, de facto, é preciso ter muito cuidado com o greenwashing, porque ele está por aí. De facto, o setor energético é fechado.
não está aberto à participação cidadã, e depois há medo da participação cidadã neste setor energético, mas neste momento existe muita força ao nível da Comissão Europeia e da União Europeia para que os cidadãos tenham, de facto, um papel ativo nesta transição energética, porque em Portugal nós neste momento estamos a assistir à construção de grandes parques fotovoltaicos, e ou trazemos os cidadãos para dentro da transição energética, ou daqui a nada vai haver uma revolta contra esta forma renovável de produzir energia. E, portanto, tem que haver espaço para que os cidadãos possam também produzir a energia que é precisa em toda a Europa para nos tornarmos sustentáveis. Fica aqui a dica, também autossuficientes. Claro, e fica aqui a dica para muitos condomínios. E assim se faz o círculo. Será uma belíssima ideia para alguém que queira vencer eleições, por exemplo, no condomínio. Contactem a Copérnico, por exemplo. Há alguma coisa que achem que ficou por dizer e que vale a pena antes de eu encerrar? Então, queria agradecer às duas. Foi um prazer falar convosco. Eu tinha aqui tanta coisa ainda para falar, mas olhem, não dá para tudo. Obrigado às duas e obrigado também a quem nos ouviu. Um conselho avisado aqui fica. A plataforma Condomínio Deco Mais, disponível em condominiodeco.pt, pode ser uma preciosa aliada na gestão do seu condomínio. Use e abuse. Olha que é um bom conselho. Podem ainda subscrever e seguir este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Ou então pode ouvi-lo também em deco.proteste.pt. É só escolher. Este episódio teve coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.